Olá, boa noite. Nós estamos aqui ao vivo, como a gente tem feito há 4 quintas-feiras. Hoje é a quarta quinta que a gente faz aulas ao vivo. Eu estou começando a falar sobre modelagem, inclusive, se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a conhecer o nosso canal no YouTube, que é R Campos Atelier, e checar as outras aulas. A primeira aula foi uma aula mais extensa, porque eu falei sobre a história da modelagem, contextualizei bem, assim, pra gente saber, eu acho bacana, né? Eu gosto de compartilhar isso também, saber a história, saber um pouco da cultura, da vestimenta. Então, assim, foi uma aula um pouco mais longa. Depois da segunda aula nós falamos sobre a saia reta, que é a primeira peça que a gente aprende a modelar. Depois eu falei da saia évasé, que é a segunda peça, e hoje eu vou continuar na saia évasé. Não, a primeira aula eu falei da história, a segunda aula eu falei, essa acho que é a quinta aula, né, bem? Porque eu falei, é a quarta mesmo? Bom, eu falei a primeira aula da história, a segunda eu falei da saia reta, a terceira eu falei da saia lápis, a quarta eu falei da saia évasé. Então, mas hoje eu vou repetir a saia évasé. Enfim, gente, tá tudo lá. E eu tô fazendo aqui no meu perfil pessoal, porque o pessoal interagiu bastante. Eu achei interessante não ficar só lá no R Campos, trazer isso também aqui pro pessoal que me segue fora do ateliê, né? Porque no ateliê eu tô compartilhando, como a gente sempre faz, as noivas, às vezes algum processo aqui do ateliê, mas essas aulas de modelagem eu tô fazendo, eu vou começar a partir da aula passada já, eu já fiz aqui, então eu vou prosseguir. E a gente vai fazendo testes, né? Porque ao vivo é assim, gente, a gente, o caminho se faz caminhando, né? Muito bem. Eu não vou falar de novo da saia reta, porque senão fica muito repetitivo, e quem tá acompanhando acaba ficando, né, penalizado, vamos dizer assim. Então eu vou partir já do molde da saia évasé, e hoje eu vou dar uma sacada para vocês, né? Porque assim, a saia évasé é aquela saia, como essa aqui que eu tô vestindo. É uma saia mais soltinha, ela não fica tão justa, né? A cintura sim é bem colocada, mas o quadril ele fica bem folgadinho. Então assim, é uma modelagem que não marca muito o corpo. Diferente da saia reta, que é aquela saia que a gente fala que é uma saia secretária, uma saia usada muito para uniforme, e menos ainda, né, a saia lápis ainda é mais colada ainda. Então, a saia évasé, ela tem esse jogo no quadril, ela não fica tão marcante no corpo, né? E, bom, e até eu coloquei aqui uma manequim com um vestido de noiva que tem esse estilo de saia, para vocês verem, que geralmente o que acontece? Vestido de noiva, por exemplo, ou é o sereia, ou é o godê, né, que as noivas gostam daquele movimento do godê, ou é com pregas, enfim. É raro a gente ver uma saia évasé longa. Ainda mais porque geralmente o évasé, as pessoas quando aprendem a fazer o molde, dão aquela abertura somente na lateral. Inclusive aqui eu já tracei, deixei o molde pronto, coloquei as medidas aqui. Então, se você está chegando agora, é interessante que você veja os primeiros vídeos, porque ali eu vou explicar direitinho por que a gente pega a circunferência e divide sempre por 4, tá? Isso é muito importante de saber. Mas aqui eu já tracei a saia, inclusive eu fiz a parte da frente no vermelho e a parte das costas no azul, e já dei esse detalhe aqui que eu já vou explicar. Bom, a gente vê mais saia évasé curta, né?
Mas eu decidi colocar essa longa e mostrar na noiva também o evasê na saia longa. E assim, gente, tem noivas, tem mulheres que chegam aqui e falam, olha, eu não quero aquela coisa muito ampla do godê, que é muito romântico. É lindo, mas é tudo questão de gosto, né? E também às vezes ela fala, olha, porém eu não quero também muito modelado no corpo, um sereia ou um semi-sereia. Então a gente já parte para a saia evasê, que é essa aqui, que na outra aula eu expliquei por que desse nome evasê, que vem do francês, né, que seria um vaso, né, de cabeça para baixo, ou até um cone, né, um trapézio, né, ou seja, a saia sai da cintura mais afunilada e na barra ela é mais ampla, então é um verdadeiro trapézio, tá? E então assim, é um meio termo, não é tão ampla como o godê e também não é nem uma saia reta, né? E também não é uma modelagem sereia ou semi-sereia. Então, acaba ficando aquela saia bem equilibrada. E também o pessoal chama de saia em A, porque parece uma letra A, né? Uma letra A de forma. Muito bem. Então, lá no começo, na primeira modelagem da saia reta, eu não tinha colocado a pence na frente. Eu tinha colocado somente atrás, inclusive eu já vou tirar o alfinetinho para vocês verem aqui, porque inclusive eu expliquei que como a gente tem a saliência do bumbum atrás, a gente precisa fazer essas intervenções, esse traço aqui embaixo, a pence, olha só, eu vou só fazer esse movimento para vocês verem que a pence foi traçada, só que aqui nós fechamos ela no papel, tá? Depois, já vocês vão entender por quê. Ela nem precisa do alfinete, vou até tirar. Então, o que acontece? Na frente, não é obrigatório colocar pences. Tem pessoas que são mais fundas aqui, assim, próximo da virilha, então a gente até coloca. Vocês vão ver que no decorrer da prática, que vocês vão fazendo os moldes, vão traçando, e dependendo de cada biotipo, de cada corpo, nós sentimos necessidade de fazer ou não essa pence na frente. Neste caso, nós vamos fazer por quê? Porque depois nós vamos fechá-la. Então, se vocês observarem aqui, olha, por exemplo, nesse vestido, a saia não tem a pence aqui. Por quê? Porque eu fechei no papel, como aqui eu sinalizo, só que quando eu fecho aqui, lembre sempre, gente, que a modelagem é um projeto 2D que vai vestir um corpo 3D, certo? Então nós trabalhamos com paralelas, com linhas perpendiculares, enfim. E existe também a necessidade de fazer compensações. Então, se eu fechei essa pence aqui, automaticamente é que aqui eu já cortei. Porque isso aqui, para vocês entenderem o mecanismo, eu precisaria traçar numa mesa. Mas como eu estou dando uma pincelada, o ideal mesmo seria a gente fazer um curso, que é até a nossa ideia mesmo, depois colocar isso em prática e fazer com uma condição melhor, com mais câmeras de captação, enfim, isso tudo eu já falei também. Mas assim, se eu fecho isso aqui no papel, tá? Ó, automaticamente cria-se uma bolha aqui. O que eu preciso? Eu preciso pegar essa metade da pence que eu de propósito tracei na frente, foi de propósito, para que eu tenha esse espaço para traçar aqui embaixo. Então a gente faz na verdade é uma paralela com a borda aqui, que seria a dobra do tecido. A mesma medida que eu entrei aqui, porque são 19 e 25 mais 2, dá 21 e 25, eu posso dizer que seria 10,5, tá? Então, eu entrei aqui 10,5 e tracei essa pence. Aqui também eu marquei 10,5 e fiz essa linha
que une os dois pontos aqui. Daí eu venho com a tesoura, corto isso aqui. Então esse pintado aqui que eu fiz, olha, é o enxerto, porque a gente vai cortar e vai aliviar aqui. Porque quer ver? Eu vou tentar fazer aqui para vocês verem que interessante que é. Essa pence aqui, normalmente, se eu não quisesse esse efeito do evasê, eu fecharia ela no tecido. Mas não, eu quero que dê esse movimento aqui. Por quê, gente? Se a gente só abrir na lateral esse evasê, é aquela saia tradicional, A, trapézio, tranquilo. Mas aí ela só fica com gomos nas laterais. Se a gente faz essa intervenção aqui e enxerta o papel, cola o papel, como eu já falei também, tudo que a gente faz no papel, o tecido entende. É mágico, é maravilhoso. Eu sou suspeita a falar porque eu amo modelagem. E a gente pensa que não tem nada a ver ou não tem uma conexão. E tem muita conexão com o papel e o tecido. Então assim, vou soltar aqui para ver se eu consigo fazer. Primeira coisa, eu tenho que fechar essa pence. Olha só que interessante o movimento que dá. A gente dobra, só para vocês entenderem na prática o que foi que eu fiz. Então eu dobro ela, certo? E colo ou coloco um alfinete, tá vendo? Eu escondi a pence. Olha só, olha como fica estranho. Tá vendo? Aqui a gente fica com uma bolha, né? E se a gente não suavizar esse movimento aqui, a saia vai dar essa bolha. E nesse caso aqui, fechando no papel, tá? Porque depois, vamos supor, fechei aqui no papel e vou cortar, o molde nem assenta em cima do tecido, tá? Então, se eu não for fazer o evasê talhado, eu fecho essa pence no tecido, tá? Porque aí o tecido, ele tem um jogo e ele, é diferente do papel, ele vai acomodar. Aqui no papel, se eu simplesmente fechar aqui e jogar isso aqui em cima do tecido, não vai ficar legal. Vai ficar dando tá vendo essa bolha aqui? Então não fica legal. Aí o que a gente faz? A gente vem com o tecido, com a tesoura, ó, e corto isso aqui. Olha que legal, gente. A gente vem, corta até o finalzinho da pence. E olha só que bacana. A hora que eu fecho aqui, ó, automaticamente esse espaço que eu anulei, vamos dizer, né? Não sei se seria esse termo, mas essa pence que eu dobrei, essa medida que eu não estou considerando, ela automaticamente, olha só como o movimento que dá. E aí, como eu fiz aqui, eu colei, e quando a gente vai fazer realmente o molde, né, a gente cola mesmo, gente, a gente cola papel, tesoura, cola, lápis o tempo todo, né? Então, olha que interessante, o que vai acontecer então nessa saia? Ela vai ter esse joguinho aqui que nós aumentamos 3 na lateral e ela vai dar um outro movimento aqui também. Então essa saia evasê, ela não fica só com gomos nas laterais, ela fica também com gomos na frente e nas costas. Então, essa saia que eu tô, por exemplo, é uma saia de linho, né? Então vocês veem que ela tem um caimento bacana. E esse caimento, essa saia, gente, ela tem aqui uma nesga, mas isso aí é um outro momento. Mas olha só. E entendam, não necessariamente eu tenha que fazer esse recorte, porque como eu vou colar o papel aqui, isso aqui vai ficar sendo um enxerto de papel
e de tecido. Eu não preciso cortar a saia aqui. Neste caso dessa saia aqui, ela tem uma pala, certo? E eu quis fazer um recorte. Então, além de eu fechar a pence, que aqui não tem pence, além de eu fechar a pence para obter esse volume, esse molejo, eu também, o que eu fiz? Eu também fiz um recorte aqui e aumentei mais ainda, para ter, olha só, para ter mais volume. Então, ela é folgadinha no quadril e lá embaixo ela tem mais tecido. Então, a modelagem, gente, é um exercício de criatividade. É claro que a gente tem que respeitar algumas regras, mas é muito legal porque a gente pode fazer essas intervenções no papel e isso vai ficar muito bacana no tecido. O tecido acata o que a gente faz no papel, certo? Acho que agora eu vou parar, vou virar a câmera, vou ver os comentários, né? Deixa eu pegar aqui, pera lá, deixa eu virar a câmera pra mim. Deixa eu ver quem tá aqui. Essa live, gente, como eu tenho feito, eu vou deixar salva tanto aqui no IGTV, como depois eu vou fazer o upload no canal, né? Porque às vezes as pessoas não... Porque as dúvidas muitas vezes surgem depois que a gente vê a aula, né? Então, deixa eu ver aqui... Olá, que tal? Minha irmã lá da Irlanda. Oi, Na Paula, a Ju, a Beatriz Borelli, a Cláudia Nascimento, que é uma cantora que a gente veste também. Enfim, vocês podem perceber que a cada... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, tá muito alto. A cada aula, aliás, não módulo, porque nós estamos falando do módulo de saia. A cada aula, a gente vai acrescentando mais informação, mais técnica, né? É assim mesmo, a tendência é sempre a gente evoluir. E isso porque a gente só tá ainda no módulo de saia. Depois eu pretendo fazer um módulo de blusa, porque o vestido nada mais é do que, ó, uma blusa e uma saia, né? Então, só que a gente precisa começar do começo, né? Por isso que eu falo que é interessante, quem não assistiu, quem não viu as aulas anteriores, eu sugiro que vocês assistam. E tá tudo no canal, então fica fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E não tem nenhuma pergunta, né? O ruim é que depois, quando a gente coloca no IGTV, né, os comentários, as perguntas, me enrosquei aqui. Os comentários, as perguntas não ficam salvos. Uma pena, né? Porque eu acho super bacana, né, manter essa... Eu gostaria que os comentários ficassem salvos, pra gente ter essa lembrança também, né? Mas tudo bem. E... Então, quinta-feira tem mais, quinta que vem, às 20 horas, aqui no Renata Campos Pessoal. Um beijo, um excelente fim de semana para vocês. E se tiverem dúvidas, sugestões, me manda por direct ou me manda pelo WhatsApp, que eu quero saber de vocês, tá bom? Beijo, obrigada!